Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Imaculado coração de Maria, seja nossa salvação. Boa tarde, salve Maria. Hoje estamos no 15º domingo do tempo comum. Vamos refletir as leituras do dia e o Evangelho do Senhor. Façamos hoje a leitura do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 10 ao 11. Assim diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, amados irmãos, aqui a leitura do profeta Isaías vem nos dizer que tudo que sai da nossa boca deve ser plantado, deve produzir frutos. Não é como a chuva e a neve que descem do céu e não voltam mais. É diferente. A palavra do Senhor sai da nossa boca para que produza frutos no meio do povo, que produza semente e logo mais frutificará. Amém. Vamos refletir também o Salmo 64. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Amém. Também refletimos a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 23. Que nos diz, quando São Paulo diz aos romanos: entendo os sofrimentos do tempo presente. Não merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Toda a criação está esperando, ansiosa, o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Ela espera ser libertada da escravidão e da corrupção e participar da liberdade e glória dos filhos de Deus. Sabemos que a criação está gemendo em dores de parto. Temos os primeiros frutos do Espírito. Aguardamos a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura da carta de São Paulo aos Romanos vem bem a encaixar com o que estamos vivendo no mundo atual, Estamos sofrendo, estamos como em dores de parto. Quando uma mulher tem o seu filho, tanta dor que ela tem quando concebe o seu filho. Assim estamos nós, o mundo, em meio às tribulações, em meio a essa pandemia grave, em meio à boa notícia do Senhor, o fim dos tempos, como relata em Apocalipse. Estamos na espera da libertação do povo de Deus, para que não caiamos no pecado e, com as coisas do mundo, não nos enganamos com as coisas do mundo, porque o mundo é passageiro, mas Deus não. Que estas palavras sejam semeadas no nosso coração, para que nós compreendemos tudo isso que estamos passando, para a renovação, para a libertação dos pecados, da escravidão, da corrupção. E quanta corrupção vivemos no mundo de hoje, quantas revelações. Estamos esperando, neste momento, a revelação dos filhos benditos de Deus. Amém. Também vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 23.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. No mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do lago. Uma grande multidão reuniu-se ao redor dele. Subiu então a uma barca e sentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. Ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e ao lançar as sementes, uma parte caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas quando o sol nasceu, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Finalmente, outras caíram em terra boa e produziram fruto. Aqui 100, ali 60 e lá 30 vezes mais. Ouça quem for capaz. Então aproximaram-se dele os discípulos e perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: a vós Deus manifestou os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Assim, a quem tem será dado e terá fartura, mas a quem não tem será tirado até aquilo que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olham sem ver e escutam sem ouvir nem compreender. E assim se cumpre neles a profecia de Isaías. Ouvireis, mas não entendereis, olhareis, mas não vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível. Taparam os ouvidos, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Felizes, porém, são os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Na verdade vos digo, muitos profetas e justos queriam ver o que vós estáis vendo, mas não viram. Queriam ouvir o que estáis ouvindo, mas não ouviram. Escutai então a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o grão semeado à beira do caminho, o grão que caiu em terreno pedregoso, e aquele que, ouvindo a palavra, logo a acolhe com alegria, mas não tem raiz em si e é inconstante. Se acontece uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas e a ilusão das riquezas sufoca a palavra, impedindo-a de produzir frutos. O grão semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós refletimos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que nos relata quando Jesus fala em parábolas. Aliás, muitos versículos bíblicos de Mateus, de Lucas, são ditos em parábolas. João, o Evangelho do Senhor, ele é dito por Jesus Cristo em forma de parábolas, para que, Jesus até fala nessa leitura, para que atine na consciência de cada um, para que desperte a sabedoria que vem do Espírito. Neste versículo, Jesus foi sentar-se às margens do mar da Galileia, quando uma multidão reuniu-se, e ele entrou numa barca. Então ele contou a parábola do semeador, onde ele fala sobre as sementes, que nós somos sementes neste mundo. As sementes que ficam no caminho
ou seja, que não produzem frutos. Fala da semeadura, né? À beira do caminho eu deixei sementes. E aí ele cita quando o terreno é pedregoso, falta-nos a fé. Quando a palavra do Senhor é semeada, é deixada semente em nós, mas nós não a compreendemos, né? E somos inconstantes, a ponto até de mudar de religião, a ponto até de deixar de frequentar a Santa Missa, a Igreja Católica ou qualquer outra congregação. Quando nós não temos constância, quando nos falta fé, quando nós vamos em tudo e quanto é lugar, né? Nós não buscamos compreender e associar a palavra de Deus na nossa vida. Fala também da terra, quando é deixada a semente em terra que tem espinhos, né? Que não dá fruto. Por quê? Porque o mundo rouba. Nós nos envolvemos com as coisas mundanas, as drogas, as bebidas, né? A inveja, a fofoca, a ganância, a soberba, o orgulho. Nós nos deixamos nos envolver com as coisas mundanas, as coisas do mundo. Este é aquele que também não produz fruto. Mas ele fala também da terra boa, da semente que é deixada em terra boa, que produzem muitos frutos. Ou seja, é aquele cristã, aquela pessoa que compreende a palavra do Senhor, coloca em prática na sua vida. E aí os frutos rendem 100, 70 por 1. Amém? Que nós sejamos terra fértil, terra boa de nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoado domingo, final de domingo a todos nós. Boa tarde.